E a gente já chega com boa notícia falando com relação à recuperação do volante Gerson, que está sendo classificada como excelente segundo a jornalista Raíza Simplício. Tá? O catéter implementado no camisa 8 deve ser retirado em breve. O atleta de 26 anos, inclusive, vem realizando aí algumas atividades leves no CT Ninho do Urubu e o Gerson está sendo aí preparado e avaliado pelo departamento médico do Flamengo semanalmente para saber quando estará de volta aos gramados. A gente torce muito por esse retorno aí o mais breve possível do Gerson, né? E mesmo se recuperando, o Coringa é figurinha marcada no Maracanã para acompanhar os jogos do Mengão. Então a gente, né, tem aí os torcedores do Flamengo se movimentando, mandando mensagem pro Gerson, é muito querido aí pela torcida do Flamengo, mesmo com o momento aí que o De La Cruz está melhor e tudo mais. Mas vamos falar de mercado da bola. Uma fonte ligada à diretoria do Flamengo nos posicionou sobre o lateral direito argentino Gonzalo Montiel. A gente teve a resposta que a diretoria do Flamengo sondou no início do ano, tá? No início desse ano, sondou o Gonzalo Montiel, mas eles acabaram priorizando outras posições. É um nome muito bem avaliado, mas depende das condições, tá? Então, foi nos passado que é um nome bem avaliado pelo Flamengo. Vamos falar do planejamento do Flamengo para a questão de altitude. O Flamengo definiu o seu planejamento para os jogos que irá realizar na altitude pela Copa Libertadores da América. Segundo o Globo Esporte, né, para o primeiro duelo diante do Milionários da Colômbia, em Bogotá, na terça-feira, dia 2 de abril, estaremos lá, inclusive, a delegação rubro-negra embarca no domingo, logo depois, né, dia seguinte do primeiro jogo da final contra o Nova Iguaçu. O horário do jogo de ida da final do Campeonato Carioca foi marcado para as 17 horas do sábado, dia 30. E aí foi alinhado pela diretoria do Flamengo em conjunto com a Ferge, né, que esse horário seria às 17 para justamente dar tempo de um planejamento melhor para o Flamengo. Com isso, os jogadores se reapresentam na tarde de domingo, 31, treinam e seguem viagem para Bogotá. Tá? Na segunda-feira, dia 1º, o Flamengo treinará na capital colombiana, que possui altitude de 2.640 metros. Tá? O antigo CT da seleção colombiana. O foco da comissão técnica de Tite é adaptar os atletas à velocidade maior da bola, visto que a altitude não é tão elevada neste local. A gente está falando de Bogotá, tá? Mas aí depois tem um outro jogo na altitude. O jogo contra o Bolívar cai numa quarta-feira, 24 de abril, e o Flamengo embarcará na véspera para Santa Cruz de la Sierra, que fica a apenas 400 metros acima do nível do mar. Tá? Então, o Flamengo terá o primeiro contato, aí no caso com a altitude de 3.640 metros, apenas no dia da partida. Repetindo, então, uma estratégia realizada em 2019, quando o Flamengo enfrentou o San José, na Bolívia. Né? Então, o Flamengo ganhou o jogo na estreia da Libertadores, 1-0, gol do Gabigol, e chegou em cima da hora da partida também. O Flamengo, por sua vez, tem como ideia contar permanentemente com uma ambulância e alugar cilindros de oxigênio para precaução. A delegação vai embarcar para o Rio de Janeiro logo após o jogo, apenas esperando algumas horas para diminuir o impacto da altitude. Tá? Então, a gente sabe que a altitude é devastadora, né? E o Flamengo, então, lutando aí para que os jogadores se recuperem o quanto antes e não tenham nenhuma sequela aí, né? Problema para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca no jogo de Bogotá e para a sequência aí também depois do jogo contra o Bolívar, né, na altitude. Vamos falar da explosão de receita do Flamengo, né? O Flamengo aí atingiu patamares
jamais vistos, né? Segundo o jornal o Globo, o Flamengo registrou um faturamento expressivo de quase 1,4 bilhão em 2023, representando uma crescente de 11% comparando aí com o vitorioso ano anterior. Mesmo sem títulos, o superávit atingiu 320 milhões, também sendo um recorde para o clube. 320 milhões. É muito dinheiro, é um superávit absurdo, né? Recorde do clube. Os valores foram auditados pela Ernst Young, né, e serão apresentados ao Conselho Deliberativo do Flamengo em breve. Mas, cara, esses números são impressionantes, né? As transações com atletas foram as principais causas para ocorrer aí deste crescimento significativo, totalizando aí 303 milhões no ano, né? Novo recorde batido pelo Flamengo. Então, além disso, as receitas recorrentes que desconsideram os ganhos com venda de jogadores permanecem firmes, atingindo 1,07 bilhão pelo segundo ano seguido. Então, o Flamengo com receita de 1,4 bilhão é inacreditável, né? A gente fica impressionado com o poderio financeiro que tem o Flamengo. Olha, o Inter negou negócio com o Oscar e abriu caminho para o Flamengo, né? O meio-campista tem se aproximado aí de um retorno ao futebol brasileiro e o Flamengo segue aí de olho, né? O Marcos Braz tem esse desejo de contratar o Oscar, né? O Xangai ele não vai renovar no Xangai, não fica na China, né? O Flamengo tem tido aí concorrência. O Oscar já decidiu que irá retornar ao Brasil em 2025. A não ser que vá para a Europa, o jogador não só não renovará com o Xangai Port, como já pensou aí, né, em vir para o Brasil ou algum clube europeu, né? Algumas equipes estão de olho, o Flamengo é uma delas, o Braz já deixou claro que tem o desejo de contratar o jogador, né, mas o Cartola lá do Inter descartou, né, o Dalton Schmidt, né, vice-presidente do Inter, concedeu entrevista à Rádio Guaíba e descartou no momento qualquer possibilidade de conseguir a contratação do Oscar. E aí o caminho fica mais escancarado aí ao Flamengo. Será que vem para o Flamengo? Você gostaria, torcedor? Comenta aqui, vou gostar de ler o teu comentário. Ele falou o seguinte: Colorado não negocia a contratação do Oscar. Existe um respeito por tudo que o ex-Chelsea fez com a camisa gaúcha, mas não está sendo pauta neste momento, o que pode ser uma boa para o Flamengo, tá? Então, Oscar foi um jogador importante para o Inter, tem um carinho enorme pelo Colorado, sendo muito honesto, este nome não está em pauta no Inter hoje. Estamos focados no agora, no jogo de segunda, por hora o Oscar fica em espera, tá? Então, a gente teve aí o dirigente do Internacional descartando. Bem, trazer aqui para vocês informações do mercado da bola, né, enquanto a gente confirmou o interesse do Flamengo no Montiel, o Flamengo monitorando aí o lateral direito Montiel, o argentino, né, jogador de seleção, seria o quarto jogador de seleção, o quarto lateral de seleção do Flamengo, inclusive, né, com essa possível saída, né, do Wesley, né, muitos falam do Brighton da Inglaterra, o Júlio Miguel Neto até me falou sobre isso hoje, lembrou, a gente tinha essa informação do Brighton da Inglaterra. É possível que no meio do ano o Wesley seja negociado, tá, com o futebol europeu, seja emprestado com opção de compra, com obrigação de compra, alguma coisa. E aí a vinda do Montiel é uma realidade, tá? A gente trouxe aí a informação que o Flamengo realmente sondou o jogador e monitora, tá, o lateral direito Montiel. Agora, sobre a situação do Maurício, a gente traz a verdade aqui para vocês, porque a gente fez uma apuração com fonte ligada à diretoria do Flamengo, que comentou essa notícia que saiu do jornalista aí do Wilson Pimentel, falando que o Flamengo teria interesse na contratação aí do Maurício do Internacional, né? Numa possível negociação, o clube gaúcho esperaria receber 9,5 milhões de euros, cerca de 51,6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. A nossa equipe, Paparazzo Rubro-Negro, apurou que a notícia em relação ao Maurício não procede. O Flamengo já não está mais no negócio, já se interessou, mas não está mais. Segue tudo do mesmo jeito que o Marcos Braz falou na sala de imprensa em conversa informal com o nosso repórter, o Gabriel Orfan, tá? Então, ele conversou, falou que não tinha nada pelo Maurício. A gente teve uma informação, óbvio,
né, que o Maurício interessava ao Flamengo antes, né, e o Flamengo sabia do valor caro que o Inter queria e o negócio já tinha desandado, então não tem nada, tá? Atualmente não tem nada pelo Flamengo com o Maurício. É um daqueles jogadores que pode chegar até o dia 19 de abril, né, mas a fonte ligada à diretoria nos falou que nesse momento, com relação a Maurício, não tem nada. Vamos falar aqui agora dessa questão do impasse financeiro entre Flamengo e Caixa e os planos do clube para a construção do estádio. Hoje a diferença entre o que o Flamengo está disposto a pagar e o que a Caixa projeta receber é de 150 milhões. O GE apurou que o Flamengo topa investir até 250 milhões na compra do terreno que irá construir o estádio. O preferido é o do gasômetro, continua sendo, mas o clube trabalha com outras duas possibilidades no radar. Pelo plano A Caixa deseja uma venda por um preço maior, principalmente pela valorização do fundo, e fala-se nos bastidores em algo perto dos 400 milhões de reais. É importante destacar que apresentar o projeto difere de apresentar proposta para a compra do terreno, tá? Isso porque, como o presidente da Caixa indicou, ainda há um impasse financeiro. O clube aguarda aí uma resolução para oficializar a oferta, né? Enquanto isso, a Caixa acredita que terá uma definição até o fim de 2024, para sim ou para não, né? O Flamengo e a Caixa não falam a mesma língua em relação aí ao preço do terreno, que foi comprado pela Prefeitura em 2012 por 220 milhões e revendido ao Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, né, administrado pela Caixa Econômica Federal, que se tornou a proprietária do local. O Flamengo, né, o fundo é o proprietário, por sua vez tem como exemplo a recente compra de um terreno na região por parte da Prefeitura do Rio para a construção do Terminal Gentileza, considerado o maior integrador de transporte público da capital carioca, né? Embora as condições tenham sido facilitadas e o preço tenha sido menor em função de ser uma benfeitoria para a cidade, né, eles conseguiram. De acordo aí com informação publicada no site oficial da Prefeitura, a área de 77 mil metros quadrados do terminal ali do Gentileza foi adquirida por 40,8 milhões, né, de reais. Há um imbróglio na Justiça no qual o banco ainda cobra um aumento no valor. O terreno pretendido pelo Flamengo tem 87 mil metros quadrados, a área total que inicialmente o Flamengo vislumbrava contava também com um pedaço do Exército, né, que chegava a 116 mil metros quadrados. Além da questão financeira, o Flamengo precisará entrar em acordo com a Prefeitura para construir a sua casa, né, original, oficial, na região, né, o seu estádio próprio. O GE apurou que há uma corrente no governo que acredita ser inviável um estádio naquela área, tanto do ponto de vista técnico, pois o terreno não seria o ideal por ser arenoso, como do ponto de vista urbanístico, pelo risco de travar o trânsito da Avenida Brasil nos dias de jogo. Começou. Sempre vão ter os caras para falar, vai atrapalhar o trânsito. Flamengo é sempre isso, né? Com o Flamengo é sempre isso. Enquanto, né, a gente continua aí tentando, né, que o Flamengo consiga a construção do seu estádio, comprar o terreno, tem sempre esses políticos que estão... Por isso que eu falo, a gente tem que valorizar quem está tentando ajudar, né? Por exemplo, eu falei ontem do Pedro Paulo, e postei hoje mais cedo também, porque ele respondeu. O Pedro Paulo está tentando, sabe o quê? Convencer a Prefeitura a fazer uma PPP, uma parceria público-privada, e ajudar até no valor, para o Flamengo não ter que gastar 250, 400 milhões no terreno. Esse valor também está muito além, né? Se 40 milhões foi o valor do Terminal Gentileza, é quase a mesma metragem, é absurdo cobrar 10 vezes mais só porque é o Flamengo. É vergonhoso isso, né? Então, o que a gente percebe é que tem muita gente, muito político, e a gente vai começar a dar os nomes desses caras, tentando travar, tentando atrapalhar o Flamengo. Essas correntes aí que o GE falou, né, que são contrárias, na verdade são os anti-flamenguistas dentro do governo, da prefeitura e tudo mais. O Eduardo Paes, que é parceiro, inclusive, lá do Pedro Paulo, né, é vascaíno, mas já deixou claro que nesse sentido ele vê como uma grande vantagem aí para o Rio de Janeiro, né, questão turística, cara, vai revitalizar a área ali do Porto Maravilha, vai ser muito importante, vai virar um ponto turístico, uma atração turística no Rio de Janeiro, né? É muito importante. Então, de verdade, eu espero que o Pedro Paulo
né, consiga continuar o seu trabalho. Eu sei que às vezes parece uma utopia esse estádio do Flamengo, mas eu estou acreditando, eu tenho confiança. Eu sei que o Landim quer encerrar o mandato dele já com o terreno comprado. Isso aí é informação, tá? Então, pode ser que ele tenha dificuldade para aprovar as coisas, para fazer a aprovação, é uma loucura. E vão ter que utilizar a torcida, inclusive o Flamengo fazer outdoor, fazer camisa, como o Fabrício Kika falou, para pressionar as autoridades, para falar, olha, tá parado o processo lá no meio ambiente, a gente tem que pressionar lá o pessoal do meio ambiente, que o processo está parado. E aí a torcida vai pressionando, as coisas vão acontecendo. A primeira coisa que tem que acontecer é comprar o terreno. Ah, mas é arenoso. Isso aí o Flamengo vai fazer o projeto, vai construir no arenoso. Tem que comprar o terreno. Esquece esse negócio, porque vai ser difícil a aprovação. Compra. Aí depois a gente vai pressionando para continuar a fazer a coisa certa, né? E eu sei que o Pedro Paulo também tá aí sempre tentando ajudar, mas, cara, eu conversando com ele, a gente fica preocupado porque tem que ter um pouco mais de vontade, né, também, de dentro do Flamengo, sabe? A gente sabe que o Landim, né, quer muito entregar isso aí, mas a gente às vezes percebe que não há tanto apoio, não há apoio suficiente dentro do clube para que isso realmente aconteça. Então eu espero que o Flamengo consiga, sim, né, inclusive com a ajuda do Eduardo Paz, com a ajuda da prefeitura, com o Pedro Paulo intercedendo aí, consiga essa parceria público-privada e pagar menos pelo terreno ali, porque é uma situação que é boa para o cidadão carioca. É isso que eu espero.